No mundo em que os problemas estão de tal modo evidentes, é muito fácil cairmos numa postura negativa, recusando o presente em nome de um futuro promissor, ou mesmo recusando qualquer promessa de felicidade futura. O niilismo reflete essa negação da realidade, e era exatamente contra essa postura que Nietzsche se colocava. O que o Nietzsche pensa da história da humanidade é o quê? O homem construiu uma história para si mesmo, valores morais, né, para compor esse mundo social, que se chama niilismo. O que é niilismo? O niilismo, a princípio você pensa, o que é niilismo? É quando todos os valores superiores perdem a razão, perdem a importância. Isso acontece no século XVII, né? No século XVI para XVII, começa o processo de desintegração. Por quê? Os valores superiores eram os valores da Idade Média. O paraíso, depois da morte, né? A verdade divina. Então, aquilo que Platão construiu no século V a.C. como um pensamento, o cristianismo levou como religião. Então, esta vida é um erro, né? Porque ela faz parte dos erros dos sentidos. O pensamento que seria a alma pura, a essência pura, estaria depois da morte. Então, a existência de dois mundos, em que esse é um erro e o outro é a verdade, se aproxima de uma visão judaico-cristã de que essa vida é um erro e que a outra vida seria o paraíso. Então, juntando a hidra monstruosa, né, que é, você junta um grande movimento intelectual que acontece na Grécia, fortíssimo, né, que nasce a filosofia, e depois, pouco depois, o mundo se cristianiza. Então, Nietzsche pensa: o cristianismo é um platonismo para o povo. O povo não teria acesso ao pensamento de Platão. Mas se você traduz esse mesmo pensamento através da religião, você atinge as pessoas. Enfim, o mundo construiu isso. Então ele fala, primeiro é o niilismo negativo. Eu nego esta vida em nome da outra, platônica ou cristã. Só que na modernidade, com o nascimento da ciência, eu não quero mais esperar morrer, não é isso? Então a morte de Deus é o que marca a modernidade. O que é a morte de Deus? A morte de Deus é muito diferente do que as pessoas em geral pensam. A morte de Deus é o seguinte: quando a ciência nasce, a religião perde valor. Então quem mata Deus é a ciência. É o homem cientista, é a ciência. Antes eu rezava para passar minha dor de cabeça. Agora eu vou ao médico. Quando eu vou ao médico, eu estou desautorizando a minha reza. Eu estou dizendo que ela não funciona. E eu posso até não pensar que Deus não existe, não preciso pensar isso, mas eu estou colocando em segundo plano Deus. Primeiro é o médico, o cientista, etc. e tal. Então esse é o segundo tipo de niilismo que o Deleuze chama, interpretando Nietzsche, de niilismo reativo. Eu reajo a Deus, e no trono que eu construí para Deus, que era o salvador de tudo, eu coloco o cientista. Então o que é o niilismo da modernidade? É o niilismo que não quer morrer, não, mas ele cria uma outra metáfora, uma outra ilusão e um outro mundo, que é o futuro. No futuro tudo vai dar certo. Então, se antes eu não vivi o presente, porque eu morreria e encontraria o paraíso, hoje eu não vivo o presente, porque no futuro. E o futuro não é 20 anos, é amanhã. Mas qualquer futuro me tira do instante do devir. Então, a ideia de futuro tira o homem do tempo e do devir e do conflito que a vida é, tanto quanto a ideia do depois da morte. Esses dois niilismos marcantes, platônico, cristão e moderno, isso fundamentaria a nossa moral, que essa relação que a gente vive hoje, que seria o quê? Negação do corpo, negação das sensações que levam ao erro e ao pecado, negação do agora, do aqui, negação da contradição e do conflito, né? Negação de tudo que se transforma e construção de uma imagem idealizada de si mesmo e do outro. Para Nietzsche, todo idealismo era uma espécie de niilismo, na medida em que o idealista, quando adota valores tão elevados, refugia-se num mundo que nega a realidade que o cerca. Em vez de fazer uma filosofia a partir do mundo, como Nietzsche pretendia, o idealista tenta mudar o mundo através de sua filosofia já pré-concebida. Em Miscelânea de Opiniões e Sentenças, ele escreveu: o idealista é incorrigível. Se é expulso do seu céu, faz um ideal do seu inferno. Você idealiza o filho, você idealiza a sua própria vida, que nunca atinge, porque o ideal, ele não tem mosquito, celulite. O ideal é assim, é a felicidade. A felicidade é um valor ideal. Eu quero ser feliz.
Ah, imagina, I deito